uma palavra que me veio à mente, né, quando eu estava pensando o que é que eu vou falar, seria que essa viagem, né, até o Congresso, tudo que aconteceu, foi resposta de Deus, sabe? E eu vendo agora, acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus, né? E aquele momento me serviu bastante para eu crescer como cristão, né? Eu fui para a vigília no início, só voltando para o início de tudo, eu fui para a vigília e tal, e aí teve um momento em que convidaram para a gente orar, para ver quem queria ir para esse congresso em Brasília. E eu, sabe aquele momento em que a gente às vezes está só vivendo nossas vidas, sabe, no automático, assim, trabalhando, estudando, tendo comunhão com Deus, claro, indo para a igreja, mas muitas vezes a gente esquece de coisas que Deus falou lá atrás e a gente cria a zona de conforto, né? A gente fica naquela zona de conforto e nesse momento, né, Deus falou comigo, eu me senti movido aí lá na frente e oramos. E aí, graças a Deus, eu me vi depois disso, dessa oração, né? Teve um momento que eu até perguntei no grupo, que me botaram no grupo, né, para fazer parte do congresso. Eu perguntei, eu entrei aqui, mas não sei nem o que eu vou fazer, não sei nem como começa. Aí acho que Clara falou, você já levantou sustento pelo menos? Já começou a pensar, e aí, sabe, aquilo que a menina falou, que eu esqueci o nome dela, mas que a gente às vezes confia em Deus, né? Ora para Deus fazer as coisas, só que a gente não faz a nossa parte, né? A gente fica meio que acomodado. E aí eu levantei sustento e foi bem desconfortável. Eu não sabia que eu era, muitas vezes, assim, vamos dizer, orgulhoso, né? Em ter que falar, ter que ir lá conversar e falar, então, vou ter esse congresso e tal, eu preciso de ajuda de pessoas da igreja e tal, e enfim, chegar e pedir, colocar no status todos os dias, Instagram e tal. Mas eu vejo que tudo isso foi importante, né? Foi Deus movendo uma peça, foi Deus fazendo algo. Primeira vez que eu viajei de avião, eu achei que ia ficar com medo, mas foi muito massa, foi muito legal. E chegando lá, né, só não querendo falar de mim, né, porque não se trata de mim, é de Jesus, mas eu vivi um momento muito, muito pontual, muito, vamos dizer, ruim, né, na minha concepção, que eu vivi uma grande crise emocional. Eu nunca tinha vivido isso, mas por um momento eu fiquei com medo, assim, sabe, muito medo mesmo, e medo de falar com as pessoas, sabe? Vendo um lugar estranho, pessoas diferentes, um frio, uma sequidão, acho que é essa palavra, muito seco, pessoas, sabe, acostumado com o calor da Bahia, Salvador e tal. Enfim, eu vivi uma grande crise emocional, mas tudo isso eu creio que levou também para crescer como cristão, né? Eu vejo, em todos os momentos eu vi a mão de Deus lá, porque tem um líder da minha igreja que foi para lá e nesse momento que eu vi uma crise emocional, eles desistiram, o voo cancelou e eles tinham que permanecer lá em Brasília. Eles iam para fazer uma conexão e ir para Goiânia depois, se não me engano. E naquele momento que eu tive a crise emocional, eu lembrei, Deus novamente lembrou, e eu liguei para ele, né? E ele estava chegando no aeroporto naquele momento, ele foi lá, me buscou, e aí eu fiquei um tempo com ele lá, e a gente conversou, a gente orou, enfim, graças a Deus deu tudo certo, né? Eu estava pensando em desistir de ficar lá, pensando em voltar mais cedo, mas graças a Deus, mais uma vez, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus. E nesse momento foi incrível, sabe? Mas passando tudo isso, eu tive a oportunidade de evangelizar, eu e mais meu PG, evangelizamos 2 jovens que aceitaram Jesus, graças a Deus. Tanta coisa aconteceu, né? Falando sobre o relato, né, dessas pessoas perseguidas em certos países, né? Que acho que o que mais me impactou foi isso, né? Que como nós temos nos portado aqui no Brasil, onde falar de Jesus até certo ponto temos liberdade para falar disso, mas existe um mundo muito maior, né? Existe um palco muito maior, onde cristãos, onde várias pessoas têm vivido sob pressão, vivido dependente de uma ajuda de estranhos, dependendo de Deus, realmente, né?
sendo perseguidas e que precisamos estar atentos a isso e nos portar com mais, vamos dizer, com mais força, né? Nos portar com mais ousadia, tentar a todo momento sair da nossa zona de conforto. Acho que, deixa eu ver se eu me lembro. Falando também da oficina que teve, eu participei da oficina de crise ambiental, né? Basicamente, estava falando de como nós podemos trazer à mente, trazer ideias criativas, seja, né, na faculdade, seja na nossa própria igreja, de como podemos cuidar do ambiente, cuidar da terra que Deus nos deixou, né? Porque muitos têm a concepção de que, se Jesus está voltando, não precisamos, né, de certa forma, cuidar do planeta, mas precisamos sim. Há várias passagens, vários relatos, vários momentos de que Deus manda a gente cuidar da bela criação que Ele deixou para a gente, né? E essa oficina falou disso, né, de iniciativas como, por exemplo, falar com o pastor, falar com líderes da sua igreja, por exemplo, em tirar o corpo descartável, por exemplo, e colocar outras formas, colocar uma garrafa, traga a sua garrafa para beber água, enfim, algumas coisas desse tipo. Mas foi incrível, foi emocionante, foi maravilhoso, foi espetacular, foi perfeito. Deus é maravilhoso, sabe? E eu senti realmente, quando a gente pede assim para Deus, me mostra o teu propósito na minha vida, me mostra o que o Senhor quer, que sua vontade seja feita. Eu pude sentir que esse momento foi um divisor de águas, né? Foi muito importante para mim, me fez perceber bastante coisas, me preparou para algumas coisas e me mostrou coisas que eu preciso mudar, coisas que eu preciso me preparar. Me trouxe a pergunta, né? O que você precisa fazer agora, que você já tem em mente, o que você tem feito para que o propósito de Deus se estabeleça na sua vida, né? Como você tem contribuído, qual é a sua atitude, sabe? Fazer de cada dia um esforço para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Amém? Acho que é só isso.